boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos e, a partir de agora, interaja com o programa pelo WhatsApp número 973350038, de novo, 973350038, e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma edição, a primeira desta semana. Os nossos convidados de hoje são os seguintes. Inicialmente, eu apresento a prefeita do município de Santa Isabel, aqui na região metropolitana de São Paulo, Fábia Porto. Seja bem-vinda, prefeita. Tudo bem por aí? Boa tarde a todos, boa tarde, Mauro, e a todos os convidados. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse debate, né, tão produtivo aí. Eu tenho certeza que daqui a gente vai tirar bastante conhecimento, né, para as nossas vidas, né, e com certeza essa troca aí entre todos nós. Obrigada. Obrigado pela presença. Também com a gente o economista, tributarista Luiz Carlos Pauli, ex-federal, com mandatos pelo PSDB. Muito bom dia, muito obrigado, um prazer muito grande. Vamos falar da reconstrução da economia brasileira. Será um prazer muito grande. Isso é um tema muito importante. Muito obrigado pela sua presença com a gente nessa edição do programa Gente que Fala. Também com a gente o vereador paulistano Gilberto Nascimento Júnior, presidente municipal do PSC. Vereador Gilberto Nascimento, seja bem-vindo. Mauro, obrigado mais uma vez por estar aqui no Gente que Fala. Um prazer estar aqui com o doutor Ricardo Leite, o deputado Raul, a prefeita Fábia, todos aqui para a gente discutir o que tem acontecido no Brasil. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos a presença. E também conosco o doutor Ricardo Cerqueira Leite, advogado, mestre em Direito Comercial Internacional e co-organizador do Connection Brasil USA Business and Innovation. Seja bem-vindo, doutor Ricardo Cerqueira Leite. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado, Mauro, pelo convite. Um prazer estar com vocês, com a prefeita Fábia Porto, o deputado Raul e também com o vereador Gilberto Nascimento Júnior. Tenho certeza que esse vai ser um encontro rico, produtivo, e todos nós vamos sair engrandecidos dele. Então vamos lá ao nosso primeiro assunto da semana, nesta edição do programa Gente que Fala. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, na semana passada, a lei que prevê uma compensação de 16 bilhões de reais por parte da União a estados e municípios para compensar as perdas provocadas pela pandemia da Covid-19 nos repasses ao Fundo de Participação dos Estados e ao Fundo de Participação dos Municípios. A ajuda, inicialmente prevista até o mês de junho, agora foi estendida até novembro. E o presidente vetou parte do texto que dizia que, havendo sobra de recursos, o saldo seria repassado aos entes federativos e que não seriam devolvidos à União. Deputado Luiz Carlos Raul, o senhor acredita que todo esse valor será repassado aos estados e municípios? Estamos falando em 16 bilhões, até meados de julho, são os números que temos, cerca de 10 bilhões já tinham sido repassados, e pode ser que esse valor não seja todo justamente repassado aos estados e municípios. E essa sobra voltaria ao governo a partir deste veto, né? Voltaria ao governo. Mas é um recurso necessário aos municípios, porque a crise é muito grande. E as medidas que o governo tomou foram excelentes. Atendimento às pessoas necessitadas, quase 70 milhões de pessoas já estão no 5º mês recebendo R$600. Isso foi muito importante para não ter criado um caos maior na economia brasileira e na sociedade. Dinheiro para as empresas e dinheiro para os municípios e estados. Então, por quê? O único ente que tem a capacidade de tomar dinheiro emprestado é o governo federal. Estados e municípios não têm mais, só com um processo muito longo. E o governo federal também tem a Casa da Moeda. Então, ele que está abastecendo de recurso estados, municípios, as empresas, as pessoas que necessitam de ajuda. Então, está correta essa medida.
Sua avaliação, prefeita Fábia Porto, aí para o município de Santa Isabel, o que isso vem a representar? Essa agora aprovação, né? Sanção da lei. Isso para nós é essencial, né? Nós temos aí, principalmente os municípios um pouco menores, né? A gente tem perdas, o ICMS para nós, o fundo de participação, todas essas perdas são muito significantes para nós, significativas demais. Então, para nós aqui, para que a gente possa manter as ações que são realizadas hoje, né? Com a saúde, que a saúde já tem, a gente já investe muito aqui, né? E ainda com o Covid, outras ações, não deixar em que nenhum serviço público possa ser fechado ou, de repente, ficar aguardando, a gente espera que realmente isso possa ser um bom reforço. Eu creio que vai ser muito, a gente só agradece. Pelos últimos números que tivemos, até meados de julho, 10 bilhões de reais já tinham sido repassados a estados e municípios. Santa Isabel recebeu quanto? Nós já recebemos aqui cerca de 4 milhões. Já ajudou bastante. Certo. Muito. E aí a gente canalizou mais para a saúde mesmo. Sim. É uma coisa que precisava ser canalizada, então a maioria do seu recurso foi para a saúde. Qual foi o tamanho da redução da arrecadação para o município desde o início da pandemia? Olha, nós já tivemos aí cerca de uns 20% já. Fora Prefeito... os recursos municipais, né? Que a gente também prolongou a arrecadação, né? Que as pessoas comecem a pagar agora só. Sim. Vereador Gilberto Nascimento, sua avaliação sobre essa medida, o sancionamento da lei? Fundamental quando a gente pensa no FPM, no FPE, né? Mesmo, claro, a gente está fazendo aqui, inclusive, esse debate e participando aqui a prefeita Fábia de Santa Isabel, uma diferença grande entre Santa Isabel e São Paulo. Mas fundamental também para São Paulo, todo mundo está sofrendo, o Brasil todo, todos os municípios, os mais de 5 mil municípios, sofrendo essa questão da pandemia, a questão do desemprego que levou à pandemia, e é fundamental a gente ter também na cabeça os números de São Paulo. Então, aqui, a nossa arrecadação já está menor, 7,1 bilhões. Então, assim, quase 10%, um pouco mais de 10% da nossa arrecadação. São Paulo, graças a Deus, consegue se segurar um pouco mais, porque nós temos uma cidade muito grande com muitos serviços. Mas tudo isso que vem para o município, para o estado, e claro, o que vem direto, nosso papel como vereador é fiscalizar para ver se está sendo bem utilizado. O que, pelos números que a gente está vendo aqui na questão do Covid na cidade de São Paulo, nós chegamos a um platô e a gente começou a descer. É fundamental saber que todos esses recursos estão sendo bem implantados, bem gastos aí pelo prefeito Bruno Covas. Doutor Ricardo Cerqueira Leite, sua avaliação. Concordo com todos. Essa é uma medida muito acertada. É um momento em que a União precisa estar sensível às necessidades dos demais entes da federação. Salvo engano, os números apontam para uma queda de arrecadação em torno de 17,69%, isso números de julho. E como o deputado bem lembrou, apenas a União tem a competência para poder emprestar, para poder alimentar todo o circuito público. Então, e fazendo aqui uma ressalva, um apoio à fala do deputado, do vereador Gilberto, o segredo vai estar na gestão desses recursos, mas a medida ela é muito acertada e tenho certeza que o poder público e todas as suas esferas vão ter sensibilidade, inteligência e sabedoria para usar bem esses recursos. O que é que deve estar em primeiro lugar, deputado Raul, em relação à gestão dos recursos, como destacou agora o doutor Cerqueira Leite? Microfone, deputado Raul. Você pediu para... De novo, a saúde, né? Que é, em primeiro lugar, atendimento ao SUS, que é o maior sistema de saúde do mundo, dos países que têm população como o Brasil e acima. E claro, como é um pedacinho da arrecadação, e as perdas de arrecadação são enormes, isso afeta todo o desempenho da atuação das prefeituras e dos governos estaduais. Então, o governo suprir com os recursos que já está mandando, mais esses recursos adicionam, ajudam a minimizar, aí, diminuir o impacto negativo
nas contas públicas. De qualquer maneira, o endividamento do governo federal vai ser grande, necessário, não tinha como escapar disso. Então, para manter a economia este ano. Só que, para os anos futuros, né, tem que fazer a reforma completa do sistema tributário, senão não sairemos do buraco econômico, né, do precipício que nos encontramos nesse momento. Como é que surge, deputado, este valor, 16 bilhões de reais? Qual é o critério para se chegar nesse número? Ele é um valor muito maior que o governo está passando, né? Ele está investindo mais de R$500 bilhão para abastecer as pessoas, né, as famílias que estão necessitadas, as empresas, né? Ele está emprestando dinheiro para micro, pequena, média e grande empresa, resolvendo setores como aviação e outros setores que entraram em colapso total, e também os governos estaduais e municipais. O critério sempre tem o critério do fundo de participação, que é um inversamente proporcional à renda, no caso de municípios, no caso dos estados, é uma distribuição também que favorece mais os estados de menor poder aquisitivo, de menor renda nacional. Então, eu acho que está correta a partilha, e esse 16 é apenas um pedaço de outros tantos valores que já foram. Estão indo também, né? 12h13 agora, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Seguindo aqui com mais um tema para nossa análise e debate com os nossos convidados de hoje, em meio à pandemia de Covid-19, com a nova eleição se aproximando, prefeitos de todo o país tentam fazer Um dos exemplos é Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, que aplicou muito na infraestrutura de suas vias pavimentadas ou de terra, na iluminação pública e em uma ampla regulamentação fundiária. Além disso, a atual gestão investiu em novos espaços sociais e de saúde e na descentralização das atividades esportivas, educativas e culturais. Prefeita Fábia Porto, em 2017, o município de Santa Isabel conseguiu o reconhecimento do governo do estado, pleiteou e conseguiu o reconhecimento, se transformou no município de interesse turístico. Como é que essa pandemia, de março para cá, o município, com esta vocação, né, do turismo, enfrentou justamente tudo isso, uma vez que as pessoas estiveram no isolamento, impedidas de circular, enfim, e o município dependendo justamente da sua sobrevivência a partir do turismo. Na verdade, uma coisa muito importante é falar de gestão mesmo, né? Porque desde 2017 o nosso município ele se tornou um município de interesse turístico, mas nós estamos ainda nos formatando mesmo enquanto turismo. O nosso viés, né, econômico principal são os comércios, né? A gente tem um comércio muito forte, posteriormente algumas indústrias e a agricultura. E o turismo está iniciando. Realmente é um momento muito difícil que a gente está tentando equalizar, né, as contas públicas do dia a dia, tentar investir com toda essa situação aí da paralisação econômica do município. Mas, enquanto gestora, desde o primeiro momento, nós fizemos vários cortes, organizações de orçamento, mesmo nas maiores crises aí, nós conseguimos equilibrar o nosso orçamento, e de 2019 para 2020, nós conseguimos virar o ano aí com 6 milhões de superávit. Então, isso tudo, mais a organização, vieram muitas emendas, porque nós estávamos aí com grandes projetos, eu montei aí um departamento só de projetos, então nós, desde 2017, vínhamos aí pleiteando vários projetos, além do dinheiro do MIT, então isso ajudou muito a gente a investir. Mas, quanto à economia,
Nós fizemos um trabalho aí, com todos os municípios, tivemos que suspender as atividades, então, e inclusive os pagamentos, né, tanto dos comércios quanto da população, que eles começaram agora a recolher os seus impostos. Então, nós conseguimos, até agora, nos assegurar com pagamentos, com investimentos, por um trabalho que foi feito aí desde o início. Então, eu acho que é importante o gestor ele pensar que ele está sempre se preparando, né, para um momento, para uma catástrofe, um momento difícil como esse. Então, tem que se preparar, tem que ter recursos aí, e também projetos para que possa mostrar algum trabalho para o município, né? E foi isso que nós fizemos. E aí fizemos a iluminação com recursos da CIP, os asfaltos com emendas, fizemos ampliação e descentralização de serviços, mas sempre com o recurso dos projetos. Prefeita Fábia, em que medida o problema da pandemia, como eu disse aqui no início da minha leitura aqui da nota, a prefeitura na reta final, as eleições municipais estão chegando e é hora do balanço. Em que medida a pandemia comprometeu o resultado final da sua gestão, uma vez que a gente sabe que as administrações deixam para o último ano muitas coisas a serem feitas e querem entregar o mais rápido possível os serviços para a população. E aí a pandemia veio justamente nesse momento. No nosso caso é o contrário, né? A gente vem mostrando desde o primeiro ano mesmo, trabalhando para valer, não deixei nada para o último ano, que eu acho que meu compromisso são os 4 anos, então eu não trabalho com essa política de no último ano eu tenho que fazer tudo. Compromete porque é ano eleitoral, tem os prazos, né? Mas no quanto à própria pandemia, ao recurso da pandemia, nós já estávamos nos preparando, como eu disse, para investir em Santa Isabel é só através da apresentação de projetos, emendas, nós não temos recurso próprio para isso, né? Então, a gente já se preparou, nunca deixamos de pleitear e de trabalhar bastante aí. Então, esse último ano, eu creio que tem muita coisa já foi cumprida. Eu digo que 80% do plano de governo já alcançamos aí. Sim, e vai dar para chegar próximo dos 100%? Vai dar para chegar nos 90%. Os 10% é porque realmente o que foi colocado no plano é inviável estar executando, né? Nem tudo que muitas vezes você coloca num plano, principalmente no primeiro mandato, de repente você vê que a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Então, quando você entra, verifica que não há aplicabilidade ou viabilidade naquilo, você foca em outros projetos que beneficiem mais a população. Uma das preocupações agora, prefeita, para toda a administração é em relação ao orçamento para o ano que vem. E o ano que vem será, para os municípios, uma nova administração. O que precisa ser priorizado nesse orçamento para Santa Isabel para o primeiro ano da próxima gestão? Na verdade, o orçamento tem que ser bem pé no chão, né? Uma coisa que a gente já veio trabalhando também, Mauro, Santa Isabel sempre jogava um orçamento muito maior. A gente está fazendo um orçamento justo, dando continuidade ou não, nós estamos priorizando e deixando atenção, saúde, né, como sempre, que é a atenção básica, a educação também além, aí a gente aplica 30%, saúde a gente nunca aplica menos de 26%, né, e deixar realmente aí um trabalho voltado para as qualificações. Porque daqui para frente, a gente já trabalha muito com isso, o empreendedorismo vai aumentar, né? E as pessoas precisam estar preparadas para estar enfrentando aí os seus novos negócios ou um novo nicho aí de trabalho. Então, a gente está trabalhando muito, descentralizando escolas do trabalho nos bairros. E em que medida Santa Isabel dependeu, ao longo do seu mandato, por exemplo, das emendas de deputados estaduais, uma vez que a arrecadação aí, claro, caiu, né, evidentemente, com a pandemia, e aí depende das emendas dos parlamentares. Isso, totalmente.
para investimento, tanto deputados estaduais quanto federais. Quanto federais, sim. E os programas também. Nós temos um departamento de convênios, então a gente não deixa passar nada, nossa documentação sempre em dia e viabilizando as necessidades da população, porque aqui a gente tinha um problema muito grande de enchente, então nós estamos priorizando aí também um trabalho aí no combate à enchente, com drenagens, então projetos de viabilidade. Além das emendas, a FEHIDRO também foi um carro-chefe para nós, né, que são os projetos aí de saneamento básico. Muito bem, seguindo aqui com mais um tema para a nossa análise, nessa edição do programa Gente que Fala. Olha, pessoal, os deputados federais que integram a Comissão Especial da Reforma Tributária na Câmara afirmam que as chances de votação da reforma tributária neste semestre são altíssimas. As propostas analisadas são várias, mas muitos juristas defendem a PEC número 110, de 2019, que é de autoria do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, está com a gente aqui nessa conversa, o deputado do Paraná, do PSDB do Paraná, e que tramita no Senado Federal. E essa proposta reúne as medidas que proporcionam uma reforma tributária mais consistente, equilibrada e justa. Deputado Rauli, já que a gente está falando aqui da crise sanitária pela qual a gente passa, são crises atrás de crises. Em 2016 tivemos a crise política com o afastamento da presidente Dilma, 2014 o início dessa crise econômica que vem até agora, 2008 teve uma outra crise que não foi daqui, foi de fora, com a quebra lá do Lehman Brothers nos Estados Unidos, que afetou a economia real. Enfim, sempre tem crises e crises. Em que medida essas crises econômicas, sejam externas que nos afetam, ou sejam internas, econômicas, políticas e agora uma crise sanitária, em que medida essas crises estão relacionadas com o nosso confuso sistema tributário? Se tivéssemos um sistema tributário eficiente, mais simplificado, essas crises nos afetariam tanto? Seu microfone, deputado Rauli. Bom que você controlasse ele aí. O Brasil foi um gigante econômico durante todo o começo do século XX até 1980. Cresceu a 6,3% ao ano. Chegou a ocupar, até 1980, 4,5% do PIB mundial. Imaginem, entre todas as 200 nações do mundo, o Brasil ocupava 4,5% do PIB mundial, do Produto Interno Bruto do mundo. Hoje, mal chega a 2,5%. Então, nós perdemos o vigor, né? Caímos quase a metade do tamanho nesses últimos 40 anos, de 1981 até 2020, com a crise, constantes crises, né? Crise do Figueiredo, ali 81, 82, 3, o PIB caiu. E dali para cá, nunca mais nos acertamos. Crise no Collor, crise na Dilma, essas são 3 grandes crises. A nova crise agora, 4, e um monte de crises menores no meio. Com isto, coincidiu, claro, e o diagnóstico que eu faço é este, que em 1981 começa a complicar o sistema tributário brasileiro com o aumento da carga tributária e, a partir da Constituinte de 88, excesso de tributos criados, mais um na base de renda e um monte de tributos, uma penca de tributos na base do consumo. E, com isso, aconteceu distorções gravíssimas. Fomos distanciando dos modelos tributários clássicos vencedores do mundo, que são os países que mais cresceram do mundo. Ficamos bastante distantes. Excesso de carga tributária na base de consumo, baixa tributação na renda, com isso aumentou a regressividade. Quer dizer, o que é a regressividade? Quanto mais você tributa o consumo, mais afeta os preços das famílias que ganham menos. Com isso, o mercado consumidor interno foi reprimido e, consequentemente, primeiro mata as empresas, que intoxica ela de impostos, criando uma competição predatória. Cheio de impostos, complicação para pagar o imposto, para se defender. Uma tem benefício fiscal, outra não tem. Paga em dia, outra não paga. Um declara que vai pagar e não paga. Outro vai à justiça e não paga. Então, a informalidade é muito grande,
um quarto do PIB está na informalidade, 25%. Hoje nós temos meio trilhão de reais, 500 bilhões de reais em renúncias fiscais, 600 bilhões de sonegação de impostos, 5 trilhões, 73% do PIB em contencioso na justiça e na administrativas da União, Estados e Municípios, 3 trilhões de dívida ativa e um custo para pagar essa burocracia de 70 bilhões. Então, esta gordura trans matou as empresas e vem matando ao longo de 40 anos. Com isso, perde-se empregos, os salários diminuem, os salários líquidos do Brasil são os menores do mundo, e o poder aquisitivo. Então, nós conseguimos, através de um sistema tributário, como se fosse um câncer, cheio de pequenos, né, nódulos, com cada tributo, matando a vigorosa economia brasileira, que tem 2 até 3 safras por ano. Então, e aí criou um círculo negativo. Qual país do mundo que ainda em meio à crise tem superávit, né, na balança comercial? Então, o diagnóstico é isso. Então, se você não destruir, matar todos os problemas de uma vez, você não consegue recuperar o paciente econômico brasileiro e ele não voltará a ter vigor. Vai ser sempre um raquítico. É uma doença degenerativa econômica ocasionada pela morbidade, doença mórbida do sistema tributário que atacou toda a estrutura econômica e social, pobreza, miséria, desemprego crônico e informalidade. Deputado Raul, eu destaquei aqui no início da nota que os deputados federais lá da Comissão Especial da Reforma Tributária na Câmara acreditam que as chances da votação da reforma este ano, neste semestre, são altíssimas. Na verdade, essa é uma opinião do deputado Baleia Rossi, que é o autor da PEC 45 lá na Câmara dos Deputados. Nós temos a PEC 45 na Câmara dos Deputados, temos a PEC 110, de sua autoria, que tramita no Senado Federal, e temos a proposta do governo. Primeira pergunta, o senhor acredita que a reforma tributária realmente pode ser aprovada este ano? E segunda pergunta, em quais pontos a PEC da sua autoria, 110, a PEC da autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, a 45 e a do governo convergem? Muito bem. É preciso, né? Não é mais nem uma vontade, é um desejo, né? É uma necessidade imperiosa das forças políticas, econômicas, né? Tanto o setor empresarial como de trabalhadores, de fazermos a reforma tributária este ano, que ela já está atrasada há mais de 30 anos. O Brasil deixou de ser vigoroso e hoje ocupa o desonroso 180º pior ambiente tributário do mundo, e com isso a classificação brasileira mundial de ambiente de negócio caiu para 124º lugar. Se nós somos a 8ª economia do mundo, 5º território, 6ª população do mundo, não tem cabimento, né, não crescer. Então, o que impede o sistema tributário? Diagnóstico feito, quem é que tem que fazer a medida? O Congresso. O governo está dando as suas contribuição, a Câmara tem o seu projeto do Baleia Rossi, o Senado tem o projeto que eu idealizei, que é do signatário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e por mais 65 senadores, tem os governadores com as suas propostas, os prefeitos com as suas propostas, os auditores, o fisco municipal, estadual e federal com as suas propostas. Então, o que nós temos que fazer? Juntar tudo isso. A PEC 110 ela é maior porque ela tem mais tempo de tramitação. E eu mexo com isso há 32 anos. Fui vereador e prefeito, então eu trago a experiência municipalista. Sou municipalista, né, participei de todos os debates municipalistas desses últimos 40 anos. Ela tem a visão estadualista dos estados, porque eu fui secretário da Fazenda 2 vezes do Paraná. Participei da Constituinte e, como deputado federal por 28 anos, participei de todos os debates tributários. Inclusive, sou o relator do Super Simples, o autor de vários Simples e também da Lei de Exportação. Então, o que tem que fazer? Você tem que fazer uma reforma ampla, completa. O que significa? Só tem 3 bases tributárias conhecidas no mundo. A base da propriedade, do patrimônio das pessoas, que tem 5 tributos: o IPTU,
o IPVA e o ITR, que é da mesma natureza, né? O Imposto sobre Patrimônio Urbano, Rural e Veículos. E a transmissão casa-morte intervivo. Então, esses 5 tributos são da mesma natureza e eles existem em todos os 190 países do mundo. Segunda base é rendas e proventos de qualquer natureza, onde estão os salários, aluguéis, os juros, os royalties, os dividendos e etc. Essa é uma base que tem que ser simplificada também e torná-la progressiva. Ou seja, tem 2 tributos, foi criada a contribuição sobre o lucro líquido, tem que zerar, né? Fazer só imposto de renda e progressivo. Reestruturar a base patrimônio, que está feita na PEC 110, isso está feito também na 110, não nas outras, não mexeram nisso. Aí você tem a base do consumo, que ela tem mais da metade da arrecadação nacional, contra a média mundial de 32%. Então, nós estamos 18% acima, né? Então, o que você tem que fazer? Um tributo só na base do consumo e a PEC 110 atende isto. A PEC 45, ela cria um tributo no lugar de 5 e mantém 4, então ela fica com 5. A do governo, ela elimina 2 e cria 1, então ela mantém 8 em vez de 9. E a folha de pagamento, que o governo está dizendo que quer fazer, nós já fizemos para ele. Nós desoneramos a folha e simplificamos. Então, a diferença, primeiras diferenças são essas, depois tem outras diferenças. Sim. Vereador Gilberto Nascimento, o Brasil esse ano pode experimentar um PIB, uma queda do PIB aí de 10%, mais de 10%, segundo alguns economistas, né? Uma reforma tributária aprovada esse ano pode reduzir o tamanho desse tombo? Com certeza, né? Esse é o entendimento daqueles que são profissionais na área. A gente sabe que os empresários no Brasil estão dependendo muito dessa reforma tributária. Na verdade, toda essa rede, toda essa cascata, né, daqueles que dependem, estão esperando. Então, essa é a grande expectativa. Eu acho que a Câmara, o Senado, o governo tem que se debruçar nisso. Já passou da hora, como o deputado Raul deixou bem claro aí. A economia está sofrendo. E aí está sofrendo a economia não só do privado, mas principalmente do público. A gente vai ter que se ajustar. Esse é um novo momento para o Brasil, com certeza. Doutor Ricardo Cerqueira Leite, mesmo questionamento, o tombo do PIB pode ser reduzido se a reforma tributária sair esse ano, e depende da reforma também tributária que for feita? Está fechado o microfone. Entendo, Mauro, que os efeitos serão sentidos para os próximos anos. Na verdade, nós temos aí que compor com alguns princípios, e o deputado Raul pode também falar sobre isso, né? Princípios da anterioridade, princípios da anualidade, de maneira que os efeitos da reforma eles serão mais sentidos nos anos seguintes. De qualquer maneira, é uma sinalização importante aprovar este ano, porque a classe empresária ela precisa de uma clareza relevante acerca desse emaranhado de normas tão bem sintetizado aqui pelo deputado Raul. E em destaque também os investidores internacionais. Nós temos aqui uma oportunidade importante no Brasil com a aprovação do marco regulatório do saneamento, há oportunidades imensas para investimentos em obras de infraestrutura, mas essas reformas, em especial a reforma tributária, precisa percorrer um trilho claro para sinalizar aos investidores, sinalizar aos empresários como ficarão as regras. Então, ainda que não seja imediatamente sentida, na minha visão, com relação ao PIB deste ano, nos exercícios seguintes, com certeza, e é o que todos nós aguardamos, Mauro. Prefeita Fábia, de acordo com a opinião do Cerqueira Leite, compartilha da opinião dele, prefeita? Está fechado seu microfone. Vamos lá. Com certeza. Ele falou uma coisa muito importante, falando enquanto município, né, para que a gente possa ter esse desenvolvimento econômico do município, para que gere empregos, a gente precisa de investidores, precisa de investimentos. E eu tive, né, o ano passado em alguns locais aí, e a gente percebe em alguns países
a gente percebe que depende muito, né, da linha que o país realmente vai tomar nessas reformas, uma reforma tributária clara, né, com uma simplificação da nossa carga, tanto a desoneração, mas assim, a simplificação mesmo para que novos investimentos possam vir. E os nossos empresários também, a gente escuta, a gente faz reuniões aí, tanto com o CIES, sindicatos, a gente percebe aí que eles estão aguardando muito essas mudanças para que vislumbrem um avanço aí da economia. Sim. Ainda, deputado Luiz Carlos Rauli, para a gente finalizar esse tópico bem objetivamente, até para a gente avançar pelos próximos assuntos, duas questões, não só a reforma tributária, mas o que também está todo mundo ansioso aí é a questão da reforma administrativa. E todo esse momento aí de pandemia atrapalhou aí o trabalho nesses dois aspectos. Não seria importante, primeiro, a reforma administrativa para entender como é que o Estado brasileiro vai ficar na parte do funcionalismo público, entender o tamanho do Estado nisso, para depois nós vir a reforma tributária? Não há nada que impeça do Congresso cuidar de 2, 3, de 10 reformas ao mesmo tempo. Tanto que o Congresso está funcionando em meio à pandemia, com votações eletrônicas à distância. E isso não impediu do Congresso aprovar matérias importantes que está mantendo em funcionamento o governo do Brasil e a economia brasileira. O Congresso já votou a reforma trabalhista para melhorar a relação capital e trabalho e diminuir o número de ações indevidas. O Congresso já votou o teto de gastos, né, para que não haja uma expansão de gastos, né, porque a economia já não vem bem desde 2014, que foi a última crise, 14, 15, 16, quando o PIB recuou 8,2% e nunca mais se aprumou. Então, o teto de gasto, a reforma da Previdência, que é uma reforma já de despesa, né, que vai diminuir a despesa dos próximos anos, e a administrativa é bem-vinda, mas ela não é a número 1. A mãe das reformas, o pai das reformas é a tributária, porque ela estabelece a formação de preço relativo. Ela é uma micro-reforma, porque se ela está matando as empresas, por sua vez, as empresas matam os empregos, matam o salário líquido e o poder de compra, consequentemente, mata a economia. Se você não conserta a doença que atinge a economia, de nada adianta você fazer reforma administrativa, porque vai chegar um momento, do jeito que está, não haverá dinheiro para pagar salário e as despesas. Então, você tem que matar, o mal tem que ser na raiz, né? E isso está na PEC 110, está muito bem colocado pelo relator Roberto Rocha, e agora com o novo relator, que é o Aguinaldo, né? É o líder Aguinaldo Ribeiro, que é o líder das duas PECs. Muito bem, seguindo aqui com mais um tema para a nossa avaliação no programa Gente que Fala, o projeto de lei número 84 de 2019, que regulamenta o homeschooling, a educação familiar na cidade de São Paulo, está pautado para a segunda votação na Câmara Municipal. A proposta prevê o direito à educação em casa para crianças com mobilidade reduzida, filhos de profissionais que precisem se mudar com frequência e em outras situações também. E vem um momento em que a pandemia faz com que todos precisem estudar à distância. E na mesma área, o vereador o Gilberto Nascimento Júnior também apresentou os projetos de lei que prevêem as creches noturnas e o direito dos professores à merenda escolar. Vereador Gilberto Nascimento Júnior, a gente está passando aí pelo período da pandemia, as crianças, quem pode, né, em casa, fazendo as aulas à distância. Claro que isso não tem nada a ver com o homeschooling, mas esse momento em que vivemos, dessa experiência das aulas online, tem ajudado no debate em relação ao homeschooling? Mauro, com certeza tem ajudado, porque quebrou vários paradigmas, né? Como a gente nunca teve essa situação que a gente vem passando devido à pandemia,
de as crianças, os alunos estarem em casa, os professores dando aula de maneira remota, os pais também participando cada vez mais, né? Se dedicando aí para ajudar os filhos a entenderem, a aprenderem, a ajudar nas suas pesquisas. É claro que vem quebrando esses paradigmas referente à educação domiciliar, o homeschooling. Já é uma discussão já de 2 anos aqui na cidade de São Paulo, na verdade é uma discussão por garantia de direitos, porque como não se tem uma legislação específica, porque a nossa Constituição Federal garante que a educação seja feita pelo Estado e pelas famílias. Então, o Supremo entendeu que se é pelo Estado é porque tem legislação para isso. Se as famílias querem ter esse direito também, que se cria essas legislações. E, por incrível que pareça, não especificou que essa legislação seja de âmbito federal, deixou isso aberto. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui na Câmara Municipal. A gente já tem aprovação em primeiro turno desde o ano passado, fizemos aí várias audiências públicas e, se Deus quiser, aí amanhã, não, quarta-feira, nós vamos aprovar o homeschooling aqui na cidade de São Paulo. Repito, uma garantia de direitos para essas famílias que já praticam. Né? E tantas outras áreas da educação a gente está pensando em modificar, como a própria prefeita Fábia falou aí anteriormente, na fala dela, nós estamos aprendendo com esse tempo de pandemia, nós estamos aprendendo e entendendo quais as políticas públicas que a gente tem que definir, não de maneira provisória, mas sim de uma forma constante, porque a sociedade está mudando, né? Por que, vereador, optar pelo homeschooling, pela educação domiciliar? Na verdade, são opções das famílias, aquelas que entendem que tem essa possibilidade de fazer. Então, não é para o filho do rico, não é para o filho do pobre, não tem essa diferenciação. São para aqueles que têm esse desejo de fazer. Então, nós temos, por exemplo, casos, a gente tem cerca de 1.000 famílias na cidade de São Paulo que praticam homeschooling. Então, nós temos casos, por exemplo, de professoras que são da rede municipal e que acaba abrangendo muito várias áreas que a gente acaba não tendo um olhar muito específico. Por exemplo, os filhos de artistas de circo, os filhos de artistas de novela, aqueles que fazem eventos, aqueles que dependem de shows, os empresários que não param sequer numa cidade, o próprio filho do caminhoneiro, né, que depende da estrada. Então, o homeschooling acaba sendo essa opção. Também aqueles que, infelizmente, têm o problema de que sofrem bullying na escola e querem simplesmente abandonar a escola e perdem aí o seu ano letivo, perdem o aprendizado em si. Então, homeschooling parece ser um ponto, quando aqueles que são oposição colocam que é uma questão religiosa, ultraconservadora, não. Homeschooling vai muito além disso e, eu repito, é uma garantia de direitos a essas famílias. Agora, só para entender, vai a segunda votação na quinta, né? O senhor destacou? Na quarta-feira. Na quarta-feira, na Câmara Municipal. Depois, o que acontece? Como é que fica aquele... Porque o STF barrou em 2018 o reconhecimento do direito ao ensino domiciliar. Isso deu aos municípios a possibilidade de legislar sobre esse tema? Exatamente isso, Mauro, exatamente isso. Quando ele diz o seguinte, que precisa de uma legislação, então é que ele não poderia definir. Quem tem que definir é uma legislação. Então, ele passa isso aos municípios. Então, na quarta-feira, se Deus quiser, a gente deve aprovar o homeschooling. Já é um texto conversado e construído com o próprio governo. Então, nós temos, inclusive, o compromisso e o entendimento de sanção do prefeito Bruno Covas aqui em São Paulo. E a gente sabe que, pelo tamanho de São Paulo, pelo que representa, vai virar realidade também no Brasil, vai ser uma questão de tempo. Prefeita Fábia, o homeschooling, a educação domiciliar, interessa, está na ordem do dia, digamos, de vocês aí em Santa Isabel, da sua administração ou do interesse dos vereadores? Não, no momento ainda não, né? Nós estamos em um momento de se adequar, uma nova história para a educação esse ano, a importância de socialização das crianças, tem todo um parâmetro aí. Então, no momento, a gente ainda está se adequando, né? Nós não colocamos uma plataforma para as crianças terem aula à distância, nós estamos fazendo um trabalho via WhatsApp, com grupos, os professores com as crianças, individualmente
porque nós temos uma zona rural muito grande, então tem todas essas peculiaridades também via remoto. Mas é uma realidade que pode chegar, lógico, eu acho que isso, São Paulo, né, dando esse pontapé inicial, é uma discussão, né, porque é importante, uma grande importância aí para as crianças é a socialização, mas também a gente tem esse caso que o vereador falou, né, a gente tem que pensar nas crianças que não têm condições de ter essa regularidade na escola, crianças que têm a dificuldade até física mesmo, muito reduzida. Então, tem tudo isso. Eu acho que dá para começar a discussão, né? Mas que seja muito... Sim, e observar as experiências, né, prefeita? Por exemplo, o protagonismo de São Paulo nisso, observar o que vai acontecer por aqui para o futuro aí, né? E ter critérios claros para as famílias, porque aí, às vezes as famílias vão interpretar de uma forma diferente, todo mundo vai querer ficar em casa, tem que ficar muito claro. Muito bem, seguindo para mais um tema aqui para a nossa análise e debate do programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais, 12h48 agora. O advogado, doutor Ricardo Cerqueira Leite, está aqui com a gente nesta nossa bancada, mediou na última quinta-feira o webinar USA Investment, feito em parceria com o World Trade Center São Paulo Business, e o encontro virtual discutiu as tendências de mercado e investimentos entre Brasil e América Latina e as mudanças recentes no visto de investidor imigrante, além da expansão e oportunidades de negócios entre Estados Unidos e América Latina. Doutor Ricardo Cerqueira Leite, o que é que saiu desse encontro, desse webinário, desse encontro virtual, né? Bem, nós tivemos a oportunidade, Mauro, de conversar acerca de oportunidades de investimento nos Estados Unidos, e esse foi o tema. Nós sabemos que em 2016, aqui no Brasil, nós tínhamos uma Selic de 14,25% e uma inflação de 6,29%. Hoje nós estamos num cenário completamente diferente. Nós estamos com uma Selic de 2% e uma projeção de inflação de 3,10%. Então, olhar para outros mercados como oportunidades de investimento, em especial os Estados Unidos, que é uma economia sólida, uma economia, a maior economia do mundo, sem dúvida deve ser uma opção para os empreendedores. E o que discutimos justamente foram essas opções e principalmente sobre a ótica dos vistos. Houve uma mudança recente na legislação americana que, principalmente no visto chamado EB-5, os investimentos mínimos geravam em torno de $500 mil, houve uma elevação para $900 mil e o máximo para $1,8 milhão. Então, nós discutimos a respeito disso, mas o ponto que eu acho importante a gente discutir aqui também é entender que essa relação bilateral Brasil-Estados Unidos ela precisa ser explorada continuamente. E nessa oportunidade também foi a chance para falarmos um pouco de Brasil. Na verdade, como o deputado Raul citou aqui, nós estamos ingressando já há algum tempo em várias reformas. Nós tivemos a reforma trabalhista, tivemos a lei de liberdade econômica, tivemos a reforma previdenciária, estamos aí caminhando com a reforma tributária, vamos ter a reforma administrativa, marco regulatório do saneamento, ou seja, o país está se preparando cada vez mais para investimentos. Pois não, fique à vontade. Pode concluir. Não, eu ia completar para dizer que os investidores precisam de regras claras. Nós temos uma grande economia, sempre tivemos um protagonismo mundial, mas em razão de um emaranhado de normas, em razão de falta de clareza de normas, nós perdemos espaço nesse mercado. Mas eu sou otimista, eu acredito que com as mudanças que estão sendo feitas e com as oportunidades de negócio que vão surgir aqui na economia brasileira, essa relação Brasil-Estados Unidos, investimentos dos Estados Unidos para o Brasil e também investimentos brasileiros para os Estados Unidos. Porque agora, com uma Selic de 2%, com uma projeção de inflação de 3,10% para esse ano,
o empreendedor ele precisa investir, né? Ele precisa buscar mercados. E os Estados Unidos, sem dúvida, é um mercado para ser olhado. Bem objetivamente, doutor Ricardo Cerqueira Leite, a gente está falando de economia, mas a gente tem aí agora o momento político dos Estados Unidos, com a aproximação aí das eleições presidenciais lá. Em que medida, uma vez que política e economia andam de mãos juntas, né, em que medida essa expectativa em relação ao que vai acontecer com a política dos Estados Unidos, reeleição de Trump ou não, mexe com os investimentos e nessa relação Estados Unidos-Brasil? Veja, eu acredito que o que os empreendedores, o que os países buscam são bons projetos. Nós podemos ter, sim, mudanças de líderes, mudanças na ideologia, mas quando você tem bons projetos, quando você tem regras claras e oportunidades, os negócios eles acontecem. Talvez a gente tenha, ainda é incerto, nós estamos assistindo aí a liderança de um dos candidatos, que é o candidato democrata, mas na eleição passada, a gente assistiu o mesmo fenômeno, né? A candidata democrata estava à frente, então o candidato republicano tomou a liderança, mas, independentemente da liderança que virá nos Estados Unidos, eu acredito que o que prevalece são bons projetos e liderança e legislação clara. Muito bem. Pessoal, perguntas do público do Gente que Fala. Eu vou pedir brevidade para todos. 12h53 agora. Tem uma pergunta para cada um, para a gente poder ter a possibilidade de responder a todas elas. Prefeita Fábia, Luiz Henrique com a gente no Facebook. Obrigado, Luiz Henrique, pela participação. Ele pergunta o seguinte: como é que a senhora vê o turismo em Santa Isabel após a pandemia? Microfone, prefeita. Desculpa, novamente. Na verdade, pós-pandemia, nós vislumbramos aí um turismo muito progresso mesmo, porque nós estamos formatando, estruturando tanto os locais, né, turísticos, cadastrando empreendedores, dando esse apoio a eles. Então, eu acho que tem tudo para avançar. Muito bem. Fábio Pugliese nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Deputado Raul, ele quer saber o seguinte, o Fábio, com brevidade, por favor. Como a PEC 110, de sua autoria, que tramita no Senado, garante a receita dos municípios na reforma tributária? Ela vai ter 5 anos de arrecadação garantida, os mesmos percentuais dos últimos 3 anos, para a União, Estados e municípios, e a partir do 6º ano até o 15º, uma transição bem suave. E vários fundos para equilibrar as contas. Então, nós fizemos uma previsão completa e uma transferência do IPVA para os municípios, 100%, do Imposto de Transmissão Causa-Mortes, né, e doação e herança. Isso vai dar um aumento de arrecadação equivalente a 40% do Fundo de Participação. Então, nós olhamos o município de uma forma especial, porque ele é o ente federal do que mais precisa de apoio. Cidades grandes, como São Paulo, também terão ganhos extraordinários, porque hoje você tributa o serviço que representa 2/3 da economia com 5%, essa alíquota vai ser muito maior no IBS, para equilibrar a tributação de bens, que é 10 vezes maior do que a alíquota hoje de serviço. Então, vai ser um ganha-ganha para todos. A União vai ganhar, os estados, municípios, vai diminuir a tributação das famílias que ganham menos, vai energizar a economia brasileira, vai melhorar o salário e as empresas terão competitividade interna e internacional. A PEC 110 é uma PEC, é uma reengenharia tributária tecnológica fraterna e solidária. Ela vai fazer, assim como o Super Simples, que eu que relatei, fez com que as microempresas se beneficiassem como nunca na história do Brasil, essa reforma tem todo o conteúdo necessário para o Brasil voltar a crescer a 6%, 7% ao ano. Em 5 anos, o emprego vai estar totalmente equilibrado e o Brasil vai ser uma das grandes nações do mundo novamente. Ok. Luiz Lima com a gente no Instagram. Obrigado, Luiz, pela audiência.
Doutor Ricardo, ele pergunta quais os principais fatores que indicam que esse pode ser um bom momento para se investir no Brasil. Um deles, você já destacou, a questão da taxa Selic, hoje é a menor da história, em 2%. O conjunto de reformas que está acontecendo no país aponta para essa melhoria. Nós citamos aqui algumas delas e a reforma tributária, sem dúvida, ela é fundamental para esse crescimento. Nós também temos um aspecto favorável, que é o câmbio. Hoje, os ativos no Brasil, eles estão muito baratos, comparado com a moeda internacional, que é o dólar, que, então, comanda a economia. Então, quando você olha as reformas que estão acontecendo, o câmbio favorável e uma vontade política de que esse crescimento ocorra, eu me alinho ao pensamento do deputado Hauli de que nós deveremos ingressar, sim, num período de crescimento econômico após a pandemia. Então, esse é o momento para olhar para o país e investir aqui. E citaria, por fim, o marco regulatório, as obras de infraestrutura que têm diversas oportunidades de investimento, para citar algumas delas. Vereador Gilberto Nascimento, a Mariana está com a gente, acompanhando a transmissão nossa lá na Penha, e ela pergunta o seguinte: nos países que permitem o homeschooling, como é que é feito o trabalho de fiscalização? Bem brevemente, por favor, vereador. Então, na verdade, o homeschooling é aprovado na Câmara Municipal, as pessoas os pais, os responsáveis, vão fazer as matrículas das crianças nas escolas municipais e também as provas. Então, efetivamente, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, a gente vai ter esse acompanhamento. Claro que também no projeto de lei diz que eles têm que comprovar aí a questão da socialização, se estão fazendo escola de esportes, se estão fazendo judô, karatê, alguma coisa assim. Então, a gente entende que é um projeto completo e vai atender essas mais de 1.000 famílias na cidade de São Paulo. Vereador Gilberto Nascimento, bem brevemente, 5 segundos para a sua despedida, a gente já está caminhando aqui para o final, e aí, na sequência, a despedida dos demais. Bom, só quero agradecer, Mauro, mais uma vez a oportunidade de poder falar sobre a educação na cidade de São Paulo e também de como é que está o Brasil. Um abraço, doutor Ricardo, prefeita Fábia e também o deputado Hauli. Prefeita, 5 segundos. Eu quero agradecer também a todos, Mauro, pelo ganho enorme que a gente teve aqui, com certeza, falando da nossa cidade, falando do Brasil. Deputado Luiz Carlos Hauli, 5 segundos para a despedida. Parabéns, Mauro, pela excelente entrevista. O Ricardo Leite, a Fábia, uma alegria, prefeita. O Gilberto, uma alegria, viu? Sou muito amigo do seu pai. E a Zenilda. Obrigado. Parabéns a gente que fala. Um grande abraço a todos os ouvintes. Doutor Ricardo, e a equipe técnica. Obrigado. Doutor Ricardo. Mauro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Parabéns a prefeita Fábia, parabéns, deputado Hauli, parabéns, vereador Gilberto Nascimento, por todo o trabalho que fazem. Saímos aqui todos engrandecidos. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa edição do programa Gente que Fala, em nome de toda a nossa equipe, a prefeita de Santa Isabel, Fábia Porto, o economista tributarista Luiz Carlos Hauli, ex-deputado federal pelo PSDB do Paraná, o vereador paulistano Gilberto Nascimento Júnior, presidente municipal do PSC, e também o advogado doutor Ricardo Cerqueira Leite. Antes aqui da nossa despedida, só a chamada do programa Gente que Fala Digital, a nossa live de fim de tarde, a partir das 6 horas, hoje, com o José Messina, engenheiro de produção e escritor, que será entrevistado pelo jornalista Ricardo Godoy. Não temos tempo aqui para a leitura da ficha técnica, apenas o agradecimento a você que nos acompanhou, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Tchau, tchau, até amanhã.